A senhora mora aqui? Moro. Faz muito tempo? 11 anos. Pronto, queria saber se a senhora sabe das ruínas de Almagre, se ela conhece as ruínas de Almagre, o convento do Almagre. Não. Aqui no Ponto de Campina, se conhece a igreja de Nazaré. Faz muito tempo que a senhora... Faz 15 anos. O que a senhora sabe sobre esse convento? Não sei nada. Em Frei Vicente do Salvador, que é um livro muito importante sobre as missões jesuítas, franciscanos, etc., ele fala um bocado de coisa. E ele tem um mapa mostrando que aqui na João Pessoa foi fundada uma missão. Tinha o Magre, tinha Joane e tinha o Mangue, Missão Mangue. Eu não sei exatamente onde era, a gente vai ver ali no mapa. Tinha outra igreja, outras ruínas iguaizinhas, que foram erguidas exatamente onde tem a igreja de São Pedro, pescador, lá ali. Acabaram com as ruínas e fizeram aquela igreja. Mas tinha as ruínas ali. Se cavar ainda vai encontrar. Tá? E a outra era o Magre. A única que está em pé atualmente, razoavelmente em pé, é o Magre. Entendeu como é? Bem, então tinha essas três. E tinha vestígios dessas três. De duas já não tem mais. Mas da terceira, que é o Magre, bem. Quer dizer, isso provavelmente 1680, 1690, já perto do século XVIII, de entrar o século XVIII, eles construíram essas igrejas. É uma idade aproximada. Frei Vicente Salvador, eu já li tudinho, ele não cita a idade. Ele cita mais ou menos a época, que dá pra gente ter uma ideia. Almagre quer dizer terra vermelha, né? A missão de Almagre. É uma igreja muito importante porque os franciscanos, que a princípio era jesuíta, mas os jesuítas parece que fizeram um acordo com os franciscanos e os franciscanos assumiram essas missões. E essas missões, a de Almagre principalmente, tinha como missão principal catequizar os índios, tá? Eu pedi a professor Nivalso Miranda, que ele desenha como ninguém, de EHGP, que tá velhinho já, o professor Nivalso, para fazer um esboço de como ele achava que era a igreja. Como o professor Nivalso conhece a Europa, conhece Portugal, já tinha visto outras igrejas de Nazaré, da mesma missão, tudinho. Em 1916, meu bisavô comprou todas aquelas terras. Como ele era protestante, ele mandou tirar, existia na época, ela tinha telhas e tinha uma estátua lá, que essa estátua inclusive está lá no museu da Igreja de São Francisco. Ele comprou de um senhor chamado Francisco Honorato Vergara. Como era perto, porque naquela época tinha a estação de trem que ficava na Vila do Jacaré. E de lá era só ir, não tinha a estrada de Cabedelo ainda, tinha uma trilha. Ele atravessava, vinha, entrava numa porteira e entrava. Tudo aquilo ali era dele, inclusive do outro lado também, até Jacaré. Ele tirou todas as telhas de Almagre e levou para lá. E botou na casinha que ele fez. Eu me lembro dessa casa perfeitamente. Existe a história de alguns pescadores antigos que diziam o seguinte, eu me lembro dessa história, as histórias de Almagre, que eram interessantes. Diz que os padres enterravam os baús. Ele diz que um amigo dele, que era pescador lá, foi lá e desenterrou o baú. Tinha um baú que pensava que ia encontrar alguma coisa, mas só encontrou roupa velha, coisas velhas, essas coisas de igreja. E ele pensava que ia descobrir um tesouro.
estava assim, por fazer uma limpeza, porque o patrimônio histórico tombou e nunca tomou nenhuma iniciativa. Esse de preservar, de respeitar, isso aqui sobreviveu assim, investiu nele. E agora que o patrimônio histórico até ressurgiu a ideia de preservar a imagem, e até alguns pensam em restaurar a igreja. Olha, primeiro que não pode restaurar porque foram tombadas como ruim. E segundo que ninguém tem a menor ideia. A Procuradoria da República entrou com a ação civil pública. E nessa ação civil eles pedem a preservação e responsabilizam inclusive os proprietários pelo estado em que chegou. O grande responsável é o patrimônio histórico, porque ele nunca tomou nenhuma providência. Segundo, todas as construções, essa daqui não, que foi antes do decreto, mas as construções posteriores foram edificadas com permissão da Prefeitura do Patrimônio Histórico. Agora eles estão com a ideia de limitar o gabarito das construções. Na tentativa de reverter a situação, o procurador da República, Dulcimar Farina, entrou com ação civil pública pedindo na Justiça Federal a restauração urgente da igreja. A ação também responsabiliza o IPHAN, a Prefeitura de Cabedelo e os proprietários de alguns lotes pelo descaso com o patrimônio histórico. Embora ele tenha sido tombado como ruína, ele era uma ruína preservada. Tinha paredes na época, tinha toda a estrutura de uma igreja, tinha paredes, tinha até uns resquícios de teto na época em que ele foi tombado em 1937. A Prefeitura de Cabedelo nunca poderia ter autorizado construção nenhuma, porque não existe um loteamento regular criado segundo as normas urbanísticas. O superintendente em exercício do IPHAN na Paraíba afirma que o Instituto não tem sido omisso na preservação das ruínas do Almagre e destaca que o órgão vai punir os proprietários que não cuidarem das ruínas. Toda a República acredita que depois da decisão da Justiça, o impasse que dura mais de 5 anos pode chegar ao fim. Esperamos que a Justiça conceda a liminar para que sejam iniciados os trabalhos de recuperação emergencial, que não podem esperar, porque a deterioração aumenta a cada dia que passa, e que, enfim, ao final do processo, possa haver a reconstrução da igreja, ou pelo menos a devolução ao estado em que ela se encontrava em 1937, quando houve o tombamento.